estamos começando o 6º programa do Paulo Freire na Escola da Vida pela TV UFPB. Nesse programa vamos focalizar em especial uma coisa que interessa a todo mundo e que foi chamado de método Paulo Freire. E a primeira coisa a esclarecer é que o próprio Paulo Freire nunca gostou dessa expressão método Paulo Freire, porque ele e a equipe da Universidade do Recife que pensaram juntos essa proposta de alfabetização, pensaram como uma parte de uma proposta maior, né, que pode ser chamado de Sistema Paulo Freire, e que começava na alfabetização e terminava numa proposta de universidade popular. Eu acho que muita gente não sabe disso especificamente, né? Nós podemos ver isso praticamente no lançamento dessa proposta na Revista de Estudos Universitários da Universidade do Recife de 1963. O próximo programa nós vamos nos dedicar especificamente a essa publicação, que é muito significativa e relativamente pouco conhecida, porque lá está a proposta original, não é, desse Sistema Paulo Freire, que, repito, começava com uma proposta de alfabetização, de metodologia de alfabetização, mas tinha várias fases e chegava até a Universidade Popular, não é? Mas esses detalhes ficam para o próximo programa. Nesse aqui, nós vamos especialmente localizar não as etapas do que foi chamado de método Paulo Freire, mas que valores, que conceitos, que propostas estão inerentes a ele, como se a gente pudesse dizer que é um método Paulo Freire, né, para a escola da vida, né? Que valores estão colocados aí? O primeiro valor fundamental nesse tempo, inclusive é bom repetir isso, é a importância da pesquisa. Desde o começo, então, essa proposta vinha alicerçada no início, que é a pesquisa do universo vocabular dos alfabetizandos. E a partir deles, as palavras, a sua cultura vinha para o centro da aprendizagem como motor, vamos dizer, motor inicial, principal dessa proposta. Não é? Então, essa questão da pesquisa, junto com a pesquisa, está a ideia da incerteza, está a ideia da pergunta, está a ideia do problema, não é? Depois, por exemplo, nós já falamos sobre isso, Paulo Freire vai escrever um livro chamado Por uma Pedagogia da Pergunta, quer dizer, isso estava na sua proposta bem no começo, mas foi sendo colocada ao longo da sua trajetória como uma proposta principal, não uma pedagogia da resposta, mas uma pedagogia da pergunta, né? Você sabe disso, né? E essa proposta metodológica carregava, então, inicialmente esse ponto fundamental, a pesquisa como vamos dizer, como seu fio condutor, não é? Ao mesmo tempo, junto com ela vinha a cultura daquelas pessoas que iam participar do processo. E nesse sentido havia um respeito pela cultura do outro, um respeito por ouvir o outro, os seus valores, as suas necessidades, as suas ideias, né, o seu dia a dia, o seu cotidiano. Veja então que dois valores fundamentais, a pesquisa como mote inicial principal, não é? E o respeito pela cultura do outro, o respeito pela diversidade cultural. Veja que valor importante que a gente pode extrair daí. Por outro lado, tem gente até que hoje em dia fica falando que isso é uma coisa, é uma novidade. Lá naquele tempo, já pensando lá na proposta que vinha lá de trás do John Dewey, essa proposta de alfabetização trazia junto dela uma proposta de método ativo, não é? Não do método passivo, onde alguém ia lá passar conhecimento para alguém absorver, mas o método ativo de produção do conhecimento. Isso é fundamental nessa época, em todas as épocas, mas nós estamos falando de uma época especialmente difícil.
pesquisa, né? Produção de conhecimento, respeito à cultura, e todos sabem que isso era gestado num círculo de cultura. A ideia do círculo é a ideia de que todos participavam da mesma maneira, né? Que todos estavam equidistante desse centro de aprendizagem, que era exatamente a troca das culturas, ou a passagem de uma cultura para outra, o respeito pela cultura do outro. Então veja lá, não é? A pesquisa, não é? A produção do conhecimento, não é? O método ativo, não é? O círculo de cultura, o respeito pela cultura. Veja só hoje em dia como isso reverbera para qualquer pessoa minimamente esclarecida, né? Nós estamos num ataque constante às coisas culturais no Brasil, né? E desde esse tempo Paulo Freire vem falando que a questão da cultura é absolutamente chave, e ele pensava sempre a cultura como produção humana, não é? Como que fazer humano. Né? Isso é fundamental para você. Veja aí os valores que estão inerentes às propostas que estão inerentes ao que ficou conhecido como o método Paulo Freire, não é? Outro ponto importante é que no ciclo de cultura prevaleceria sempre o diálogo, a horizontalidade do diálogo, não é? A participação equitativa de todas as pessoas que traziam as suas palavras, a sua cultura para o centro do debate, para o centro do diálogo, para o centro da comunicação, não é? Para o centro do método ativo, em uma palavra, para o centro do círculo de cultura. Isso é fundamental para a gente perceber. Por outro lado, o valor das palavras, não as palavras em si, mas as palavras como nomeação do mundo, não é? As palavras como parte do significado do mundo daquelas pessoas que participavam daquela proposta. Por outro lado, essa questão que eu trago desde o começo, essa questão do problema da pesquisa, não é? Nos remete então a não certezas, a não termos certeza das coisas, e nesse sentido a posição da ciência, a posição da produção do conhecimento é absolutamente chave. Veja que a gente vivencia um tempo de muita dificuldade, onde alguns se acoplam a ideias absolutamente retrógradas, não respeitam os avanços científicos, e são eles que vão nos levar a saídas para essa fase tão difícil que a gente está passando, não só no Brasil, como no mundo. Então, veja um resumo disso. Com a proposta do que foi chamado método Paulo Freire, veio com essa proposta a centralidade da pesquisa, a centralidade da pergunta, a centralidade da cultura de todos aqueles que participavam. Um método ativo, um método dialógico, no sentido de que todos podiam participar e todos podiam colocar a sua visão, a sua opinião, em um resumo só, a sua cultura. Veja que valores importantes, não é, para a gente pensar nos dias de hoje, não é? Veja que valores importantes que estão colocados desde do começo dos anos 60 pelo Paulo Freire e pela equipe da Universidade do Recife, que hoje é a Federal de Pernambuco, que trabalhavam juntos no serviço de extensão cultural da universidade, que era outro ponto fundamental que estava embasando tudo isso. Não a universidade fechada, mas a universidade aberta para a sociedade, a ciência à disposição da sociedade e com preocupação especial, como sempre no Paulo Freire, com as camadas populares. Isso é muito importante, mais do que a gente pensar nas fases do método, não é? Pensar que ele foi um degrau inicial para uma proposta muito mais ampla, que, repito, chegava a falar de uma universidade popular, e nós vamos explorar esse encadeamento, repito, colocado na Revista de Estudos Universitários da Universidade do Recife, de 1963, onde vem essa proposta por completo, não é? E para a gente, inclusive, tirar essa ideia de que método é uma coisa de receita para se colocar, não é?
eu agradeço mais uma vez o acompanhamento, recomendo, mesmo sendo repetido, o programa Paulo Freire Vivo, que a gente fez, já 30 vídeos também para a TV UFPB, estão à disposição. Você sabe que esse é o 6º vídeo e convido você para continuar a nos acompanhar.